Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler Lucas 5, 1. A palavra do Senhor diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande, que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra que foi lida. Espírito Santo, fala conosco, Senhor Jesus, que os nossos corações vão estar realmente abertos, Senhor, desejosos para ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Por isso que eu diminua e o Senhor cresça. Fala conosco, Senhor Jesus, que cada um de nós que estamos aqui sejamos alcançados pela tua luz, pela tua revelação, que o teu Espírito Santo ministre, Senhor, porque eu não tenho o poder de convencimento, mas o Senhor tem. O Senhor é aquele que convence o homem e a mulher do pecado. Por isso fala conosco nessa noite o que nós te pedimos e nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Amados, e particularmente eu gosto muito de Pedro, porque todos nós temos um pouco de Pedro. Então, nós vamos falar de um processo de maturidade. Eu quero pegar esse gancho daquilo que já foi ministrado anteriormente e falar um pouquinho acerca de Pedro, e a gente vai entender como que o processo de maturidade ele vai acontecer nas nossas vidas. E Pedro, ele foi um homem muito desafiador, porque quem conhece a sua história, quem já leu os evangelhos e acompanha, né, a história de Pedro, ele consegue enxergar e ver talvez se questionar como que Jesus pode escolher alguém como Pedro para estar no seu ministério. Como Jesus pode chamar alguém com a qualidade, com as características que Pedro possui. Por exemplo, para você ter uma ideia, esse texto também ele se compara ao texto de Mateus capítulo 4 e de Marcos capítulo número 1, que narram também o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Então, essa é a ótica de Lucas. Então, cada um escreveu, né, de uma perspectiva diferente, o mesmo fato, a mesma situação, mas com narrativas diferentes. Você também vai perceber uma coisa interessante, que o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 4, uma página anterior da tua Bíblia, ou apenas ali pertinho daquilo que nossa leitura, vai falar também da narração de Jesus na casa da sogra de Pedro, e Jesus ali curando a sua sogra. Mas, só para você entender, aqui é apenas uma questão de colocação, mas a sucessão dos fatos ela é oposta, ela é diferente. Aqui na realidade é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Aqui é quando Pedro ele se encontra pela primeira vez com Jesus. Antes ele já ouvia falar, né? Eu não sei se os irmãos tiveram, mas eu quero encorajá-los também, se já tiveram a oportunidade de assistir aquela série chamada The Chosen. É uma série excelente, uma série bíblica, que ela vai falar os acontecimentos, né, que aconteceram ali naquela época, mas com uma perspectiva diferente, uma perspectiva do olhar daquilo que acontecia com as pessoas que estavam à volta. Então, por exemplo, você vai conhecer um pouco a história de Maria Madalena, você vai conhecer um pouco mais de quem era Pedro, de que Pedro fazia. Então é uma série muito legal, eu quero encorajá-los, né, a assistirem, porque com certeza vai ser muito edificante para a sua vida. Então aqui, amados, esse é o primeiro encontro de Pedro ali com Jesus. Então, antes de eu entrar propriamente
aqui nessa pesca que eles tiveram, eu quero que você imagine comigo como é que foi o dia dele. Porque normalmente Pedro, ele vai pescar à noite. A pesca, o período de pesca é o período noturno. Por quê? Porque durante o dia, né, é o período que do mar ele está mais agitado. Durante o dia é o período que os barcos estão passando, talvez transportando alguma coisa. As pessoas estão na praia, você consegue se imaginar na praia e você vê lá as pessoas andando de jet ski, as pessoas andando, né, numa prancha de surf, as pessoas entrando no mar. Então o mar está mais agitado, as águas estão mais bravias de uma certa forma. Então os peixes eles não vão ficar ali, porque os peixes vão ficar em um lugar calmo. Então Pedro, sendo alguém que conhece de pescaria, sendo um pescador, Pedro, ele sabe que o melhor momento de se pescar peixes é à noite. Então, eu fico imaginando que na parte da manhã, Pedro, então, ele vai preparar a estrutura, vai preparar a sua estrutura, ele vai preparar as suas redes, né? Porque entenda algo, Pedro, ele não é alguém que está pescando simplesmente como alguém que, como nós, talvez, que gostamos de ir lá e ficar horas e horas tentando pescar um peixe. Pedro, ele não pesca por hobby, aquilo é a profissão dele, aquele é o trabalho dele, ele depende dos peixes, ele precisa da pesca para que ele possa realmente ter um dia, uma noite produtiva, para que ele possa tirar o seu sustento. Então, a base do sustento da sua família, da sua casa, é a pesca. Então, como eu disse, Pedro sabe que os melhores peixes, eles saem para se alimentar à noite. Não é um peixe pequeno, é um peixe grande. Então, Pedro, ele está atrás de peixes grandes. E então ele chega à noite, depois que ele preparou todo o seu aparato, suas redes, né, todas as coisas. Pedro, então, à noite ele vai, e aquela noite é uma noite que ele precisa, especialmente precisa ter uma pesca diferenciada. Aquela é uma noite que ele precisa alcançar, porque ele precisa pagar os seus tributos, ele precisa pagar, ele precisa trazer o sustento para o seu lar, ele precisa fazer as coisas. Então ele precisa urgentemente de uma resposta, e a Bíblia vai nos contar então que ele vai ali, ele vai lançar as redes, ele lança 1, 2, 3 vezes, e nada acontece. E talvez por isso, né, a gente pode imaginar, Jesus também chama aos seus ministérios, ele chama a maioria, né, pescadores. Por quê? Porque pescador, irmãos, precisa ter paciência, pescador precisa ter calma. Então Jesus também, ele nos chama, a gente precisa entender que nós precisamos ter paciência. Precisamos ter calma, porque muitas vezes a gente vai trabalhar bastante, a gente vai se esforçar muito, mas a gente muitas vezes vai ter um resultado pequeno. Às vezes a gente vai se esforçar e às vezes a gente não vai conseguir colher ou receber aquilo que a gente imaginava que nós receberíamos. Mas Pedro está ali com os companheiros dele, e todos tentam, não é apenas Pedro. Não é apenas Pedro que é o profissional, existem outras pessoas, né? Os seus colegas também são pescadores profissionais, mas eles também não conseguem nada, e joga daqui, e joga de um lado, e joga de outro, vira posição. E eu imagino que a noite ela vai passando, né? E o dia começa a amanhecer, e Pedro ele vai olhando para o seu barco, e o seu barco permanece vazio. Mas ele precisava daquela pesca, ele precisava daquele sustento para aquele dia, ele precisava vender aqueles peixes. E o pior, amados, está amanhecendo, a noite está chegando. Então, todo aquele que sobrevive da pesca, todo pescador, ele tem os 3 desejos dele, que é ter uma excelente pescaria, é pegar muito peixe e pegar peixe grande. Porque peixe pequenininho não vai valer a pena, você vai no aquário e você pega com a mão. O negócio é você ter peixe grande. A boa pescaria é aquela que você pesca os maiores peixes, os peixes grandes, porque esse é o peixe que vai te trazer lucro, esse é o peixe que vai te trazer um sustento, que vai te trazer um ganho. Mas amanhã está chegando, Pedro está vendo, o sol já começa a raiar e nada acontece, o barco continua vazio. Então, se ele não pegou à noite, ele sabe que não vai ser na parte da manhã, não vai ser durante o dia que ele vai pegar. E a Bíblia então nos conta que amanhã chega, amanhece e eles não conseguem nada. Pedro esperava apanhar muitos peixes, mas nada ele consegue apanhar. Os peixes não vieram. Então eu quero deixar aqui para a gente pensar alguns pontos. Então, nesse processo de maturidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, todas as expectativas não correspondidas normalmente vão gerar frustrações. Então, quando você cria uma expectativa para alguma coisa, isso vai gerar uma frustração por muitas vezes.
Sabe quando você espera tanto, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Então tem que acontecer. Eu me lembro que na segunda passada, eu fui levar o Felipe para ter a primeira experiência no estádio. Então eu levei ele, e ele estava muito feliz. Não, vou ver o jogo, né? Vou ver o jogo do Palmeiras, aquela coisa toda. E eu já fiquei naquela coisa, é a primeira experiência dele. Já pensou se o time perde? É a primeira experiência ali, né, sentindo. E graças a Deus, né, deu tudo certo, né? O time ganhou, ele ficou feliz, criança, né? Sai feliz. Então ele sai feliz. Então, você vê que quando a gente vai com uma expectativa, a gente espera alguma coisa. Agora, se a gente não tiver essa expectativa e a gente não alcançar, nós vamos voltar o quê? Frustrado. Então, Pedro agora está vivendo isso, porque hoje, agora pela manhã, os clientes que vão procurar ele, vão ter que comprar de outro fornecedor, porque o barco de Pedro está vazio, e Pedro está decepcionado. E quando a gente está decepcionado, a gente fica, né, popularmente falando, aí as pessoas falam, ele está cuspindo fogo, porque ele precisava daquela pesca. Então ele está nervoso, ele está bravo. E aí o que a Bíblia vai dizer que aquele Pedro vai fazer? Ele vai lavar as redes. Porque ele não conseguiu pegar o que ele queria. Ele não conseguiu pegar os peixes que ele imaginava. Mas o que a rede pegou? Sujeira. A rede pegou muita sujeira, e rede suja é igual a rede que vai se apodrecendo com o tempo. Ela vai ficando fraca, ela vai perdendo aquele teor. Então, se ele não lavar as redes, a rede vai ficar suja, ela vai apodrecer com o tempo. Então Pedro sabe que, apesar da frustração ainda, ele vai ter que lavar as redes. Então ele vai começar ali a lavar, ele precisa lavar. E por que ele vai lavar? Porque a noite seguinte, ele vai tentar de novo. A noite seguinte, ele vai se esforçar mais uma vez, ele precisa. Eu quero dizer algo para você, nessa noite. Lave as suas redes, depois de um dia de frustração. Lave as suas redes, depois de um momento de dificuldade. Não permita que a sujeira apodreça as suas malhas. Não permita que a sujeira, ela apodreça, ela tenha o poder de tirar a purificação que há no teu coração. Lave. Às vezes o pecado é assim, ele insiste em nos sujar. Mas lave o teu coração, lave as suas vestes no sangue de Cristo. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave as suas vestes diante do Senhor. Porque às vezes a gente começa, né? Nós começamos, até tem aquele cristão que ele fala assim, não, eu vou pregar o Evangelho. E tem aqueles que vão fazer, não, eu vou pregar o Evangelho, eu vou no carnaval, porque hoje tem um carnaval gospel, eu vou no carnaval. Eu vou na rave, eu vou na balada, eu vou no barzinho, não, mas lá eu vou lá para ser luz. Só que ele volta e ele não foi luz. Só que ele fala, não, mas eu estou tentando, é devagar. Mas ele não percebe que pouco a pouco ele está se sujando. Até que chega o momento que ele não consegue ser luz e ele está sujo. Quando ele está sujo, ele começa a se afastar do Senhor. Então por isso que é necessário, todas as vezes, nós lavarmos as nossas vestes. Todos os dias nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Todos os dias nós precisamos pedir, Espírito Santo, renova a minha vida. Espírito Santo, me limpa, me lava, lava-me completamente das minhas iniquidades. O salmista Davi, ele vai dizer isso. Nós precisamos viver isso. E aí, amados, Pedro está lá lavando as redes. Quando de repente, quem chega? Jesus. E a Bíblia diz que ele está ali apertado pela multidão. E Jesus vê o quê? 2 barcos. E um dos barcos era o barco de Pedro. E aí, amados, o que acontece? Jesus olha para Pedro. É como você fala assim, você vai ser o escolhido. E aí, Jesus ele chega diante de Pedro e pede para Pedro. Pedro está terminando de lavar. Ele está ali, quase acabando. E Jesus vai pedir para ele afastar um pouco o barco dele, para que ele possa ali pregar. E eu fico imaginando, talvez Pedro, a gente pode imagina que Pedro teve uma frustração agora. Tudo que ele quer é só terminar de lavar suas redes, arrumar suas coisas e ir embora. Sabe quando a gente tem um dia difícil, um dia estressante de trabalho, ou até no estudo, para quem, né, não trabalha, mas apenas estuda, um dia estressante, que você fala assim, eu só quero que acabe logo esse dia, eu só quero ir embora para minha casa, tomar um banho, ficar quieto. Pedro está assim. Ele está frustrado, mas ainda assim, Jesus faz um pedido para ele. Jesus fala assim, olha, afasta um pouco.
Talvez ele pode estar pensando, cara, eu estou cansado pra caramba. Será que ele não entende isso, né? Ele fica aí com essa galerinha reunida, ele não entende isso. Eu trabalhei a noite toda, eu não estou aqui brincando, eu não estou aqui falando blá, blá, blá. Eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, eu tenho que dormir. Tanto barco para ele escolher, ele tem que escolher logo o meu, tem que estar logo no meu. E Pedro, ele vai, apesar de tudo, ele vai, incentivado talvez pelos seus colegas. Pedro vai, ancora o barco, e a Bíblia diz que Jesus se senta para pregar. Jesus não está pregando em pé, Jesus se senta. Imagina o seguinte, quem senta, vai demorar, meu irmão. Sabe quando alguém fala assim, olha, eu precisava conversar com você, aí quando você está em pé, às vezes você está com pressa para ir embora, a pessoa está em pé com você, ok, dá para você, mas quando a pessoa senta, já era, esquece. Você fala assim, isso vai demorar. E a Bíblia diz que o que Jesus faz, ele senta. Então quem está sentado não está com pressa, vai demorar, irmãos. E Jesus começa a pregar, e Pedro está lá. E agora ele vai começar a ouvir aquilo que Jesus tem para falar, e ele vai começar a se maravilhar pelas palavras de Jesus. Mas imagina, como eu disse, Pedro está cansado. Jesus finalmente termina. Ele deve ter imaginado, ufa, finalmente acabou, agora eu posso ir embora para casa. Jesus vira para ele, quando Jesus termina a sua pregação, Jesus vai falar assim, Pedro, vamos pescar? E aí no versículo 5, o que Pedro vai dizer? Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. E a gente sabe que esse mestre, já preguei uma outra oportunidade aqui, não é um mestre de quem reconhece que ele é o Senhor. É como você vai na padaria, que você fala, ô meu patrão, ô chefe, me dá aí 10 pãezinhos. Então, é isso que ele está falando, ó, tá bom, o senhor está falando, tá bom, eu ouvi aí que o senhor falou, o senhor falou do reino de Deus, né, quem sabe. Irmãos, eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, talvez muitos de vocês estejam cansados, pelas intempéries dessa vida, pelas dificuldades que nós temos que enfrentar, mas este é o momento que Jesus está falando comigo e com você. Deixa que eu assuma o teu barco, deixa que eu assuma a tua vida. Sabe, você tem tentado fazer tudo na força do teu braço, mas deixa que eu assuma o controle da tua vida dessa vez. Deixa eu dizer para você aonde você vai lançar a rede, deixa eu mostrar para você aonde você tem que lançar. E aí haverá uma pesca maravilhosa sobre a tua vida, mas escuta a minha voz, segue aquilo que eu estou dizendo para você. Você já tentou tanto do teu jeito. E a Bíblia diz que então Pedro escuta. Ele vai ao mar, ele lança a rede. E quando ele tenta puxar, ele até imagina que, né, ele puxou e não tá pesado, deve ter prendido em algum lugar, deve ter prendido no barco, sei lá. Mas quando ele olha, ele vê uma grande quantidade de peixes. E então ele começa a ficar desesperado, porque a Bíblia conta que a rede começa a se romper, e ele começa, vem ajudar, vem ajudar. E os companheiros, eles correm, porque quando eles começam a ver aquilo, já começa, isso é impossível acontecer. Que interessante, amados, uma rede para encher 2 barcos. Uma rede encheu 2 barcos. Então olha o milagre aí também. Porque se você olhar alguma coisa que, né, uma rede, ela tem uma quantidade que ela vai aguentar. Então com certeza uma rede, ela é suficiente para abastecer um barco. Agora, ela abastece 2 barcos, porque é isso, quando o Senhor ele dá algo para a gente, Ele vem com uma porção dobrada sobre as nossas vidas, e eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, que Deus está dando uma porção dobrada, Deus está derramando uma porção dobrada sobre você. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Não importa o tamanho da tua rede, o Senhor está falando para você, haverá uma pesca maravilhosa que você não conseguirá entender, porque o Senhor é aquele que acrescenta além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Agora, quando Pedro sai do barco, o barco está cheio do que, irmãos? De peixe. Jesus deu aquilo que Pedro precisava. Jesus entregou aquilo que ele precisava. Então o que Pedro vai dizer para Jesus? Olha, Jesus, pode ir embora. Pode ir embora. Obrigado, Jesus. A gente não pode viver junto. Porque eu sou um homem pecador. Porque no final, Pedro está satisfeito. O que ele precisava? Peixe. E aquilo que ele precisava agora, ele tinha em
abundância. Para Pedro, o momento o satisfez. Aquilo foi suficiente para ele. Era o que ele precisava, Jesus entregou algo que ele precisava. Então ele ficou muito feliz com Jesus, e muitas vezes a gente age assim. Olha, muito obrigado, eu precisava disso, nossa, muito obrigado mesmo. Você agradece de coração, mas segue a vida. Pedro recebeu aquilo que ele precisava. Ele precisava de peixe. E o peixe, Jesus deu. Só que entenda algo, Jesus quer dar muito mais do que daquilo que a gente precisa. Ele dá além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Pedro disse, eu estou satisfeito, pode ir embora. Mas Jesus agora mostra para ele, eu não entrei na tua vida para viver apenas esse instante. Mas eu entrei na tua vida para mudar a tua história. Eu entrei na tua vida para iniciar uma caminhada com você. E a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens. Pedro não entende muito. O que é isso? O que é isso, pescador de homens? Mas, sabe de uma coisa? Tá bom, vamos seguir. Hoje, irmãos, muitas pessoas se satisfazem apenas com um momento. As pessoas aceitam isso. Ou a gente vive a geração do fast food, então é só aquele momento ali e acabou. Viva o momento. Obedeça a sua sede, beba Sprite. Não é isso? Comercial. Viva o momento. Aproveite ao máximo. O que hoje os nossos jovens, eles são bombardeados? Viva o momento. Viva o momento. Fica com um, fica com o outro. Viva o momento, você é novo ainda. Tem aqueles que aconselham, você não casou ainda, aproveita. Viva o momento, porque é o que o mundo prega. Viva o momento, a gente se satisfaz com o momento. Então pessoas vivem o momento com droga, com sexo, com vícios, com rock and roll. Mas Jesus não é para você viver um momento com Ele, Jesus é para você viver uma história. Jesus é para você viver um relacionamento com Ele. Mas quantos de nós estamos vivendo assim com Jesus? A pastora falou, às vezes tem pessoas que estão há anos na casa do Senhor, mas não adquirem maturidade. Sabe por quê? Porque elas estão vivendo momentos com o Senhor. Elas vêm, o único momento que elas buscam a Deus é quando estão na igreja. E vamos dizer assim, buscam. É quando você fala assim, eu estou aqui. O Senhor tem que fazer alguma coisa, eu estou aqui. E Deus está falando comigo, com você, é tempo de você começar a viver uma história com Jesus de verdade. Então Pedro, quando Jesus ele chama ele para viver uma história, ele fala, eu vou. Mas e nós? Será que você está se satisfazendo apenas com o momento? Ah, Deus deu aquilo para mim que eu preciso, então está tudo certo. Quando a Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, então é um processo. O processo de maturidade é assim, a gente vai conhecendo e vai prosseguindo. O relacionamento com Jesus não é feito de momentos, é feito de história. À medida que você se relaciona com Ele, você o conhece mais. E quando você o conhece mais, você o ama mais. E quando você o ama mais, mais o relacionamento se intensifica. E então você cresce. E então você amadurece. E Jesus chama Pedro para viver essa história. Jesus está chamando você para viver essa história nessa noite. Não apenas um momento. Não apenas para satisfazer um desejo do teu coração, uma vontade tua. Segundo ponto. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 29. Então quando Jesus ele vai chamar, agora a gente vai entender os processos que vão nos trazer um amadurecimento. Marcos capítulo 1, versículo de número 29, diz assim, saindo da sinagoga, olha lá, saindo da sinagoga, então ele já está andando com Jesus. Foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Presta atenção. Para onde Pedro leva Jesus? Depois de recebê-lo no mar. Depois de ter uma experiência com ele.
Quando o assunto é viver história, é desenvolver relacionamento, para onde Pedro leva Jesus? Para a sua casa. Porque a nossa história de verdade começa dentro do nosso lar, com a nossa família. A gente até conversou isso no último encontro de homens. A gente falou um pouquinho sobre isso. Porque é muito fácil nós sermos espirituais aqui, sermos sacerdotes aqui, mas é lá em casa que a nossa história começa. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: aquele que não cuida dos da sua casa, da sua própria família, é pior do que os infiéis. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, a responsabilidade do lar. A história de verdade começa em casa, ser crente em casa. Pedro leva Jesus para onde? Para a sua casa. O grande desafio, irmãos, de viver uma história com Jesus é ser cristão lá. Não é aqui. Aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo, né, busca Deus, dá paz do Senhor, é maravilhoso, é amoroso. Oh, meu irmão, como eu te amo, glória a Deus pela sua vida. Mas em casa começa a nossa história de verdade com Jesus. É lá na tua casa, na tua casa, quando você está ali com a tua família, é lá que vai te preparar para você viver o melhor na tua vida. Porque se a nossa vida dentro de casa não for boa, o restante também não vai ser, irmãos. Vai ser um reflexo. Se a tua vida dentro de casa não for boa, vai refletir lá fora. Nós precisamos entender isso. O nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. É lá que a história começa. É a história do dia a dia, da nossa realidade. Porque, como eu disse, para os outros, a gente gosta de mostrar uma máscara. Está tudo muito bem. Mas em casa, a máscara cai. Então não adianta eu ser um excelente pastor aqui e eu não for um excelente pastor dentro da minha casa. Eu preciso ser. Porque é lá que tudo começa. E o que começar na minha casa vai refletir aqui dentro. Vai refletir sobre a minha vida. E nós precisamos vivenciar isso, irmãos. Porque em casa você se revela. Em casa você mostra quem você é de verdade. Então, dentro do processo de maturidade, Deus vai nos chamar, você precisa chamar Jesus, entra na minha casa, Senhor. A gente cantou hoje, a casa é sua, pode entrar. Às vezes a gente se preocupa com músicas, não é verdade? Porque a gente fala, não, porque aqui essa fala é muito forte, então isso eu não vou cantar. E eu estava conversando com a minha esposa e ela reforçou exatamente isso. A oração do Pai Nosso é o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade do Senhor. Olha que oração séria. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, amados, Jesus está falando para você, chama Ele para entrar na tua casa. O teu processo de maturidade começa lá. Vamos seguir. Agora abra aí Mateus capítulo 14. Versículo 28. Então Jesus, primeiro, você tem um encontro dentro da frustração por muitas vezes. Jesus vai se revelar para você. Ele vai entrar na tua casa. Segundo, quando ele entra na tua casa, o próximo passo é Jesus entrar nos teus desejos, nos teus sonhos. Mateus capítulo 14, versículo 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Os discípulos amados, eles estavam ali, você vai pegar o texto depois e ler, eles estão enfrentando uma tempestade. Estavam cheios de medo no meio do mar, o mar está bravio, o vento contrário, as águas querendo afundar o barco. E a Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que desesperados os discípulos, eles vão falar assim, é um fantasma, e aqueles homens ficam morrendo de medo. Não tinha mulher lá, irmãos, para falar do tipo, as mulheres nos causaram medo. Não, era tudo marmanjo. Com medo de fantasma. E Jesus pede o quê? Para que eles não temessem, porque era Ele. Ao que Pedro responde imediatamente, é o Senhor mesmo. Então manda-me ter contigo sobre as águas. Para pensar no que Pedro disse agora, quando ele fala isso, manda-me ter contigo sobre as águas.
É igual lançar as redes, que ele teve a experiência com Jesus. Pedro está mostrando agora, já é um desenvolvimento de relacionamento, de maturidade. Pedro está dizendo agora: Senhor, eu sei que o que o Senhor mandar, se o Senhor falar, eu lanço a minha confiança em Ti. Pedro vive, está andando com Jesus, e sabe que aquilo que Jesus falou está falado. E Pedro está pedindo o quê? Para andar sobre as águas. E dentro de um contexto geral, a gente fala assim: cara, o que é andar sobre as águas? O que vai mudar a vida dele? O que isso vai acrescentar para ele? Não vai acrescentar nada. Se Jesus podia falar assim: para de bobeira, Pedro, eu vou entrar no barco com vocês, vai ficar tudo certo. Mas Pedro, quando ele vê Jesus, ele fala assim: não, Senhor, eu quero andar sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus para. Como eu disse, ele poderia ignorar o pedido de Pedro, mas Jesus não ignora o pedido de Pedro. Mas Jesus para de andar aonde ele está, ele fica ali. E ele fala: vem, Pedro, vem andar sobre as águas. E Pedro vai andar sobre as águas. Sabe por quê? Porque quando você anda com Jesus, quando você tem relacionamento com Jesus, Jesus é aquele que pode financiar os teus sonhos. Jesus é aquele que pode financiar os teus desejos. Seja feita a tua vontade. Mas o Senhor, sabe como o pai e a mãe, que às vezes tem um dia que ele quer agradar o filho, e o filho não espera. Mas a gente faz um agrado: hoje eu vou comprar uma pizza. Hoje eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Quando você menos espera. Nós temos um pai também que se preocupa com a gente. E Pedro, ele tem um sonho agora. Ele sabe que andar sobre as águas é impossível ao ser humano. Mas agora ele tem um sonho. E volta a falar, para analisar, é supérfluo. O que isso vai mudar na vida dele? O que isso vai acrescentar para o ministério dele? Olha, eu andei sobre as águas, só para você contar a vantagem. Mas Pedro está com um sonho. Mas então ele entende que alguém poderia tornar o impossível possível. E esse alguém era Jesus. E Deus está perguntando: qual é o teu sonho nessa noite? Quem pode resolver ele? Não é o teu pai, não é tua mãe, não é teu esposo, tua esposa, teu amigo, é Jesus. Um amigo que está conosco o tempo inteiro, que não vive, que apenas ele não fica com você, ele vive uma história com você, ele vive com você, não é apenas um momento. E Deus está falando: para de viver momentos com Deus, para de simplesmente sentar numa mesa de negócios com o Senhor, simplesmente para fazer uma moeda de troca, venda e troca, aqui venda e eu recebo, eu compro, é isso. Deus é mais que um momento, irmãos. Deus é uma vida, Deus é uma história que não vai ter fim. Nós reinaremos para todo sempre com Ele. Isso é vida com Deus. Isso é santidade, irmãos. Fala com Deus os teus sonhos. Pedro andou, meu irmão, por mais que absurdo que pareça, mas ele andou. Porque Jesus, ele vai financiar aquilo que está no teu coração também. Quem sai do barco, irmãos, vai contar milagres de si mesmo, enquanto quem fica no barco só vai contar a respeito dos outros. É muito bom quando a gente vê testemunho das pessoas. Nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo, Deus realizou e tal. Mas quem você quer ser? Está na hora de os milagres pararem de acontecer lá e começar a acontecer aqui. Está na hora de a gente simplesmente viver da experiência dos outros. E está na hora de os milagres acontecerem dentro da gente, na sua vida, na sua história. Mas para isso, irmão, você precisa ter coragem de sair do barco e fazer o que ninguém está fazendo. Porque quando você fizer o que ninguém faz, então você vai viver o que ninguém vive. Mas a gente simplesmente vai vivendo de experiências dos outros. E Pedro vive isso, irmãos. Está na hora de você viver o sobrenatural de Deus. Está na hora de você se realizar em Deus. Porque às vezes a nossa realização está na esposa, está no esposo. A nossa realização está nos filhos. A nossa realização está nos negócios, na nossa formação, em quem nós somos, no seu carro, na sua casa, nos seus bens. Mas entenda, isso não vai te completar. Jesus é alguém que entra no meu e no teu coração para preencher uma lacuna que ninguém, nem um ser humano, nenhuma coisa, nada pode preencher. Aí sim você vai ser feliz.
E quando você for feliz, guarde isso no seu coração, você não precisa de ninguém para te fazer. Eu quero alguém que me faça feliz. Tem uma música, né? Tem uma música assim. Mas quando você tem encontro com Jesus verdadeiro, você está pronto, você vai ficar pronto para fazer as outras pessoas felizes, porque você é a luz onde quer que você chegar. Você é a luz onde quer que você entrar. Aí a sua história começa a mudar, quando você faz a diferença na vida dos outros. Mas acha que é mole? É fácil? Não, irmãos, não é fácil. Quarto ponto. Agora abra aí, Mateus 16, 17. Então vamos lá, para você não esquecer, para a gente acompanhar. Gerou uma frustração, Jesus veio, se apresentou, mostrou que Ele é Deus, você permite Ele entrar na tua casa, é uma sequência, você vai amadurecendo. Aí você permite que Ele seja financiador dos teus sonhos, dos teus desejos, dos teus projetos, que você fala, Senhor, seja o Senhor a me direcionar. Agora vamos ver algo bem interessante. Mateus 16, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus está fazendo um elogio a Pedro. Porque ele acertou, né? Aquela coisa de voz, quem diz que eu sou? E aí Pedro vai dizer, ninguém fala nada, mas Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar, Jesus vai tecer o elogio para ele. Olha, não foi carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu. Enquanto todos erraram, Pedro soube responder. Mas agora, se você seguir dentro do mesmo texto, dentro do mesmo diálogo, no versículo de número 23, Jesus vai dizer assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Olha lá, irmão. Quarto ponto: viva um relacionamento com Jesus, também na repreensão. Irmãos, alguns versículos antes, Jesus mostra que Pedro estava cheio de Deus. Mas ali, numa fração de segundos, a gente pode imaginar, agora já é o contrário. Para pensar. Se você quer se relacionar com Jesus, você tem que aprender uma coisa. Ele não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Se é para te elogiar, se é para te animar, se é para te levar adiante, Ele te ajuda, Ele vai te levar adiante. Mas se é para repreender, Ele também te repreende. A Bíblia diz que Ele repreende todos quanto Ele ama. Quer viver com Jesus? Tem que ouvir o que Ele tem a dizer, senão você vai andar com quem faz média com você. Você está errando e o teu amigo só vai fazer média, não vai falar que você está errando, ele vai fazer média com você, porque ele quer ficar bem com você só. Então, amados, o desenvolvimento do relacionamento, da maturidade, também é aceitar a repreensão. Mas é difícil essa parte, aceitar que nós estamos errados, porque há uma fração de segundos eu era cheio do Espírito Santo, agora já não sou mais. Vamos de novo, João capítulo 18, vou dar uma acelerada. João capítulo 18, diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então vamos lá, começa na frustração, Jesus se encontra com você, você deixa Ele entrar na tua casa, você deixa que Ele financie os teus sonhos, os teus desejos, você permite que Ele te repreenda, e agora o outro ponto, Jesus vai defender de você mesmo. Jesus vai te proteger de você. Pedro agora tem uma atitude, Judas vai trair Jesus, e agora chegam os oficiais dos sacerdotes para prender Jesus. Agora chegou a hora derradeira, agora Jesus vai ser entregue para ser morto.
E Pedro agora tem uma atitude que poderia acabar com a sua história. Ele vai atentar contra a vida de um oficial. Com certeza, seria preso, julgado e morto. Mas quem estava lá? Jesus. Jesus é nosso amigo. Ele é o único que pode nos defender de nós mesmos. Porque a maioria dos problemas que nós entramos, a culpa é nossa. A gente gosta de jogar a culpa no outro, mas a culpa é nossa. Nós somos os causadores. E às vezes a gente só olha pela perspectiva de que Jesus realizou um milagre na vida daquele servo do sumo sacerdote, restaurando a orelha dele. Mas na realidade o milagre Jesus fez na vida de Pedro. Porque aquele momento, a história de Pedro podia acabar ali. Às vezes a gente só olha com a perspectiva de que, Jesus ele curou a orelha. Jesus estava curando e estava realizando um milagre na vida de Pedro, porque senão a história dele acabaria ali. E acabaria de que forma? Será que ele ia para o céu? É o Pedro que anda com a espada na bainha ainda. Tenha relacionamento com Jesus e Ele vai defender você de você mesmo. Pedro achou que era super-homem. E ele disse, Jesus, jamais eu te negaria. E Jesus fala assim, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro, não, eu estou pronto para morrer por ti, Jesus. Mas assim que Jesus colocou a orelha do servo do sumo sacerdote no lugar, o que Pedro fez? Ele ficou com Jesus? Não, ele foi embora. Aí ele vai ficar de longe acompanhando. Ele vai ficar olhando. E o que ele vai fazer quando ele é reconhecido? Você é um dos servos, você é Galileu. Não, eu não sou não. Eu não sou. Ele vai negar. E ele nega 3 vezes. Quando ele nega 3 vezes, Jesus vai olhar para Pedro. Só que quando Jesus olha para Pedro, não é um olhar acusador de quem acusa e fala assim, tá vendo? Não, não é. Mas alguém que mostrava, ei, a tua história não vai acabar aqui. Porque eu vou ressuscitar ao 3º dia. E eu vou estar com você novamente. Mas com tudo isso que acontece, Pedro volta a pescar. E eu quero terminar aqui no último ponto. João capítulo 21, versículo 9. Pedro vai voltar a pescar. E mais uma vez, o barco dele está vazio. Aí Jesus, na praia, está lá na praia, quando o barco está chegando. Jesus pede para eles jogarem a rede do outro lado. E eles têm mais uma pesca maravilhosa. Peixes grandes. E aí João, ele olha ao fundo e ele diz para Pedro, Pedro, é o Senhor, é Jesus. E agora Pedro sai imediatamente em direção a Jesus. Ele se lança, ele sai do barco mais uma vez. Agora ele não pediu para Jesus para liberar uma palavra para ele andar sobre as águas. Ele não está mais preocupado com andar sobre as águas. Ele vai nadando, ele vai de braçada, porque ele quer chegar perto do mestre. Ele quer chegar perto do Senhor. E Pedro está nadando, e quando Pedro chega, o que tinha? Uma fogueira e um peixe. Por que a fogueira? Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Foi envolto ou ao redor, nós vamos dizer assim, de uma fogueira. Parece que psicologicamente, Jesus está reconstruindo o cenário que Pedro caiu. O momento que Pedro, ele teve a queda dele, o momento que ele negou a Jesus. E Jesus está reconstruindo aquela cena de uma forma psicológica para ele. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Esse 6º ponto, Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, Jesus é aquele que levanta você da onde você caiu. E o que Jesus, aí eles vão começar a comer, o que Jesus pergunta para Pedro? Tu me amas? E a gente já trabalhou muito sobre a questão do original, o que significa isso, mas eu não vou me atentar para isso. Quantas vezes Jesus vai perguntar para ele se o ama? 3 vezes. Quando Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro agora ele vai desmoronar emocionalmente.
Porque ele vai lembrar do número 3. Pastor, o que tem a ver o número 3? Ele vai começar a chorar ali. Porque ele sabe que ali, na terceira vez que ele negou a Jesus, a história dele estava acabando. E agora Jesus vai mostrar a razão de perguntar 3 vezes. É como se ele falasse assim: olha, Pedro, eu te perguntei 3 vezes se você me ama. E eu quero te mostrar que eu te perdoo pelas 3 vezes que você me negou. Porque a nossa história não acabou aqui. A nossa história está apenas começando, ela vai começar agora. Eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vai trazer muitas revelações que eu não posso trazer para vocês. E aí vai começar a tua história de verdade. Tem muita coisa para fazer, Pedro. Vamos ficar de pé. O que eu quero deixar nessa noite é um relacionamento com Jesus, um processo de maturidade com Jesus. Uma história que vai fazer você uma pessoa melhor. Que vai fazer você uma pessoa habilitada para vencer e conquistar o melhor de Deus. Eu não sei hoje como anda o seu barco. Eu não sei em que pé está a tua vida hoje. Como você se encontra. Talvez ele esteja vazio. Talvez você chegou hoje e as coisas não estão tão bem quanto você esperava. Talvez o seu ontem tenha sido frustrante, tenha sido difícil. Tenha sido talvez até decepcionante. E talvez, sim, você tem ido na casa do Senhor, você tem sido renovado, fortalecido. E talvez você fale assim: não, eu vou tentar de novo, eu vou tentar, vou me esforçar. Mas para que tentar sem Jesus, irmãos? Para que continuar tentando do seu jeito, sem buscar a Ele? Chama Jesus para entrar no teu barco. Quem sabe você perdeu essa chama do Espírito Santo na tua vida. Mas Deus está te chamando nessa noite. Reacenda a chama. Busque o Senhor. Conheça o Senhor. Desenvolva intimidade, para que a intimidade ela vá aumentando na tua vida, ela vá crescendo na tua vida. Jesus não quer apenas ficar com você. Jesus quer viver com você. Ele quer estar com você aonde quer que você esteja. Será que você tem chamado Jesus para viver todas as situações que você tem vivido? Eu quero orar nessa noite. Viva uma história com Jesus. Não viva uma história pela metade. Viva uma história verdadeira com Ele. Deixa Ele ser aquele que direciona todas as suas decisões. Deixa verdadeiramente Ele ser aquele que direciona e fala para você o caminho. Deixa Ele repreender você quando tiver que repreender. Aceite a repreensão e fala: Senhor, eu errei, e se eu estou errado, eu me arrependo, Senhor, e eu volto a estar na posição que o Senhor quer que eu esteja. Porque eu não quero, Senhor, que a minha história acabe aqui, mas eu quero que a minha história continue contigo, no centro da vontade do Senhor. Deus está te chamando a sair do barco nessa noite. Larga o teu barco. Se encontra com Jesus. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele mudar a situação que você está, talvez a situação que você tem vivido, que você está vivendo. Você já está há tanto tempo na igreja, mas parece que não acontece nada. Eu te pergunto, será que você deixou Jesus realmente ser aquele que direciona você? Eu quero encorajar você. Você que sabe que você precisa de um toque especial de Jesus nessa noite, quero convidar você a vir à frente para que a gente possa orar. Deus está te chamando a você voltar a andar sobre as águas. Deus está falando assim: para de ficar preso na segurança do barco. Deixa eu mudar a tua história, deixa eu direcionar.
Deixa eu dizer aonde você tem que ir. Não é você que vai decidir, não é pela tua vontade, mas é a vontade soberana do Senhor. Deixa Ele ser o centro da tua vida, deixa Ele ser aquele que vai direcionar você. Não espere só Ele te abençoar por um momento, Ele quer te abençoar a tua vida inteira. Ele não quer só te dar aquilo que você precisa, que você está pedindo para Ele, Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer que você comece a conquistar. Quero pedir para que os pastores venham à frente para orar para os nossos irmãos que hoje precisam e reconhecem, vem à frente e fala: Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso de uma mudança da minha história. Eu quero conquistar. Eu quero estar, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sair da minha zona de conforto. E eu quero andar sobre as águas. Eu quero viver o que ninguém nunca viu. Eu não quero mais ouvir experiências alheias, mas eu quero ter a minha própria experiência com o Senhor. Pai, nessa noite, Espírito Santo, a tua palavra tem ministrado, Senhor, os corações. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando a viver um relacionamento. O Senhor está nos chamando, Senhor, a viver, Senhor, uma intimidade maior contigo. Por isso, Espírito Santo, nesta hora, Senhor, que a tua graça, Senhor, que o teu poder, que a virtude que há em ti, Senhor, venha sobre esses meus irmãos que estão aqui à frente, que precisam hoje, Senhor, da tua visitação, que precisam hoje, Senhor, do teu toque, que precisam hoje, Senhor, Senhor, andar sobre as águas, Senhor Jesus, que precisam acreditar, Senhor. Talvez estão aqui, Senhor, mas não acreditam mais. Talvez, Senhor, entraram, Senhor, nesta casa nessa noite, Senhor Jesus, mas, Senhor, esqueceram que o Senhor já venceu tudo naquela cruz do Calvário, e que o Senhor tem um novo tempo, Senhor, uma nova história, Senhor Jesus. Pai, mas essa nova história, Deus, não é a história que nós escolhemos, mas a história que o Senhor escolheu. Senhor Jesus, que hoje nós ouçamos a tua voz e vivamos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque muitas vezes quando nós saímos do centro da tua vontade, Senhor Jesus, quando nós não estamos, Senhor, certos da tua vontade, isso vem, Senhor Jesus, para nos trazer morte, para nos trazer sequidão. Mas, meu Deus, que nessa noite, Senhor, a tua vida chegue, o Senhor chegue trazendo restauração, o Senhor chegue trazendo restituição, o Senhor chegue trazendo, Senhor, ressurreição, Espírito Santo. Por isso, nessa noite, que esse meu irmão, que essa minha irmã seja renovado pelo teu Espírito Santo. E, Senhor Jesus, que eles vivam, Senhor, um processo de maturidade maior, além daquilo que eles pensam ou imaginem. Derrama a tua graça agora, Senhor, nessa noite. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, o teu poder, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor, Senhor, andar sobre as águas como Pedro andou, porque o Senhor financia os nossos sonhos, o Senhor financia os nossos projetos, o Senhor muda a nossa história, que nós toquemos na hora do teu manto e recebemos a cura, Senhor, nessa noite. Por isso, Senhor, renova esses meus irmãos, que eles recebam a tua unção, que eles recebam a tua graça, pelo poder do sangue de Jesus, e que eles possam conquistar tudo aquilo que o Senhor reservou para eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia.